está em causa aqui relativamente ao INEM não é um episódio isolado, não são estes episódios que vão acontecendo muito infelizmente, e isto no fundo, toda esta confusão, tudo o que está a acontecer é um reflexo de problemas estruturais gravíssimos também na resposta à emergência médica em Portugal. E pela Federação Nacional dos Médicos, que nós representamos milhares de médicos que trabalham todos os dias no Serviço Nacional de Saúde, mas também representamos muitos também dos que lidam diretamente com situações de emergência e que também trabalham no INEM e nos quadros do INEM. E a verdade é que não há, é muito urgente negociar também uma carreira dos médicos no INEM com um acordo coletivo de trabalho próprio, porque também faltam médicos no quadro, também na emergência e pré-hospitalar. Faltam médicos do quadro. Como é que é possível que o INEM se sustente com um pouco mais de 20 e tal médicos no quadro? Ou seja, isto faz com que haja aqui uma exaustão total dos profissionais, também muito recurso à prestação de serviço, e não é assim que deve acontecer. Portanto, o INEM, no sentido de melhorar a sua resposta, tem que acontecer com valorização de todos os profissionais, com quadros estáveis, sejam os médicos, sejam os técnicos, todos os profissionais têm que ser respeitados para que não estejam nesta situação de estar a assegurar sempre serviços com base em trabalho extraordinário, mas em trabalho normal, com condições dignas de trabalho, com salários justos, para que o INEM tenha os seus quadros fortes, completos e consigam dar uma resposta capaz à população. É assim que deve acontecer, mas não é isso que está a acontecer, e temos muitas dúvidas que seja esse o caminho que esteja a ser escolhido por este governo de Montenegro e pela ministra Ana Paula Martins em resolver de uma vez por todas também a situação do INEM. Eduardo Correia, não havia ambulâncias disponíveis, o INEM foi acionado e só chegou 3 horas depois. Estamos com um problema de meios, mas é só de meios? Boa tarde. Estamos com um problema de meios e estamos com um problema de organização. Estamos com um problema de organização, estamos com um problema de visão. O SNS, Serviço Nacional de Saúde, deveria eventualmente chamar-se Sistema Nacional de Saúde para passarmos a ter uma visão de sistema e não de subsistemas. Porque aquilo que nós temos vindo a assistir nestas últimas declarações... Isso faz diferença em termos de organização e em termos de estrutura? Faz diferença em termos de mentalidade, faz diferença em termos estratégicos. Aquilo que nós temos assistido desde o fim de semana, depois com o caso de ontem e hoje, em termos das diversas declarações, demonstram uma visão de subsistema de cada uma das partes. O INEM tenta, com os meios que tem e com as ferramentas que tem ao dispor, resolver o seu problema, que é a emergência pré-hospitalar e a resposta até à porta do hospital. Os hospitais, naturalmente, tentarão resolver o seu problema, que é da porta para dentro, mas há ali umas interfaces. E essas interfaces só se resolvem com uma visão de sistema e com uma lógica de gestão logística. Nós há muito tempo que dizemos que os hospitais têm os seus hospitalares, têm as suas administrações, têm o médico, o diretor do serviço de urgência, têm o enfermeiro-chefe, enfim, mas carecem de uma figura que nós tivemos com sucesso na vacinação do Covid, que foi a figura que tem a visão logística do problema. Foi ocupada pelo Almirante Gouveia e Melo e que provou que, efetivamente, com uma visão logística da matéria, então quer dizer, temos meios, não sabemos é aplicá-los, portanto é preciso alguém que saiba organizar tudo para pôr tudo a funcionar. Grosso modo é isso. Grosso modo é isso. E quem é que seria essa pessoa? Bom, teria que ser um militar? Não necessariamente. Há no mercado, há na formação académica gente com a visão logística. O setor dos transportes, por exemplo, e outros mais trabalham com essa lógica. E é o que nós achamos que faz falta nas urgências dos hospitais, é alguém que não esteja preocupado com a injeção, com o pensa rápido, com a gase, mas que se preocupe com a organização, com a logística. E isso não acontece. E, portanto, há aqui um conjunto de problemas que se acumulam. Há doentes na urgência que têm alta, mas que permanecem nas urgências porque os hospitais não têm bem articulado o processo para tirar os doentes da urgência, não têm a questão do transporte resolvida. Há doentes que estão na urgência com ordem de internamento, mas que não sobem para os pisos
porque não há quem os leve, ou porque o papel onde o médico assinou a dar essa ordem anda perdido numa qualquer secretária ou num qualquer bolso e nunca mais aparece. Enfim, há estas questões todas que depois se refletem... É o papel. É o papel que se refletem no entupimento das urgências com um conjunto de pessoas que já lá não deviam estar. Não estamos a falar daqueles que não deviam lá ir. Isso é outra história. São aqueles que lá estão e que já lá não deviam estar. Mas que estão, e estando, fazem com que outros que estão à porta não conseguem entrar. Isto é uma espiral negativa, é uma pescadinha de rabo na boca, que tem que ter solução. E a única solução, o único caminho para isto ter solução é uma visão de sistema e uma visão logística do problema. Então, esta Comissão Executiva do Serviço Nacional de Saúde de todo não funciona? Eu não diria isso. Eu diria que é uma das partes do sistema que se preocupa naturalmente com as OLS, com os hospitais e com as urgências dos hospitais. Mas esquece a logística. Que parece esquecer a componente, a montante que diz respeito à emergência hospitalar e ao INEM. Lá está. Um trata até à porta do hospital, o outro trata da porta do hospital para dentro. E aquela coisa que está ali assim a meio, ninguém trata. E é uma zona cinzenta que é preciso, naturalmente, para que é preciso olhar. Dr. Hipólito, este alerta para o INEM ontem terá sido dado, e segundo os registros foi dado, às 11h20 e a ambulância chegou junto deste doente 3 horas depois. 3 horas depois, com um diagnóstico de dispersão, de um doente prostrado, confuso, não era suficiente para se ter catalogado o caso com outro nível e não apenas com o nível 3? Aliás, naturalmente, em primeiro lugar, queria, de uma forma muito sentida, manifestar profundas condolências à família da vítima. Naturalmente, não é, desculpem a expressão, normal que isto aconteça. E é uma situação que a todos nós, portugueses, nos deve, naturalmente, preocupar. Cumprimentar, naturalmente, os restantes colegas de painel, respondendo objetivamente, Patrícia. O que se passou ontem é, de facto, a expressão, e aqui estou de acordo com o Eduardo Correia, no sentido de dizer que há, de facto, alguma desorientação, alguma descoordenação logística. Também a Joana Bordal Lissá, colega, aproveito para cumprimentar, naturalmente referiu e bem, há falta de meios. E no meio disto tudo, onde é que nós estamos, Patrícia? Estamos com, só para as pessoas também terem uma ideia em casa, porque muitas vezes não se fala disto, estamos com cerca de 3 a 4 chamadas por minuto para o INEM. 2 em cada 10, portanto 20%, são falsas e, portanto, há muitas chamadas que as pessoas infelizmente não percebem que vão condicionar os meios de apoio a pessoas efetivamente emergentes. E estamos, obviamente, com muita falta de meios. E reparem, é caricato, porque ontem a ambulância não sai, ou as ambulâncias que foram acionadas não saem, porque estão ocupadas com doentes que não têm macas para ser colocados no serviço de urgência. E aqui o Eduardo estava a dizer muito bem, permita-me tratá-lo assim, que efetivamente a urgência acaba por ser o ponto nevrálgico disto tudo. Vão muito mais pessoas às urgências do que devem ir, a montantes temos problemas, mas a jusante vamos tê-los também, que necessariamente estão meios ocupados na urgência, que já são escassos e que não servem para correr. E aqui o mais caricato, penso eu, nesta situação de ontem, infelizmente, é que é acionada inicialmente uma ambulância que teoricamente não terá uma grande diferenciação, porque aparentemente a prioridade é 3, o que significa, para as pessoas que estão em casa perceberem, que é uma prioridade que vai de 1 até 5, não é? E, portanto, onde supostamente o 3 é um intermédio, mas é uma situação de urgência, é preciso que se diga isso, foi classificado como uma situação de urgência, com e o socorro pode uma resposta até 60 minutos. Bom, mas se virmos de facto a cronologia do acontecimento, é a própria pessoa ou quem estava eventualmente em casa com este senhor que, passado hora e meia, mais de hora e meia, que acho que supostamente foi à 1h30 da tarde, portanto isto foi feito às 11h20, já passado 2 horas, continua a reclamar por não haver emergência no local. E então depois sai uma VMER, que é uma viatura médica de emergência e reanimação, que é o topo da pirâmide, ou seja, é aquela que leva um médico e um enfermeiro e que é acionada somente numa situação que deveria ser emergente, ou seja, esta VMER alocada a uma situação que não seria imediatamente necessária, vai com certeza faltar a outra pessoa. E, portanto, aqui é a tal logística que o Eduardo dizia muito bem, ou seja, a coordenação de meios aparentemente não está a ser efetiva. E tudo isto leva a que, efetivamente, quem precisa de apoio não o tem, não há soluções aparentemente, Patrícia, isto a mim preocupa-me, que é, então, e durante hora e meia não se continua a falar com a pessoa, não se continua a monitorizar a situação. E a pessoa está... A pessoa essa seria uma alternativa, não é? Não há uma ajuda imediata no local, mas há um apoio. E como é que nós, no futuro, não pensamos em estruturas intermédias, nomeadamente centros de saúde, mais equipados, mais próximos
das pessoas ou eventualmente até outras estruturas que estejam convencionadas com o Serviço Nacional de Saúde e particularmente com o INN, para nestas situações acorrer imediatamente. Esta situação ontem, e eu não conheço o caso clínico, portanto não o estou a comentar em pormenor, não conheço, mas se calhar poderia ter sido evitada se de facto houvesse meios, talvez não tão diferenciados, mas que pudessem ocorrer à vítima e até, desculpem a expressão, em última instância, esta vítima levada numa situação privada, nem que seja quase de um táxi, chegaria se calhar muito mais rapidamente à urgência. Claro que não é isso que se pretende, atenção, não estou a sugerir que as pessoas agora acionem os meios por autoiniciativa, mas em última instância não podemos é ter estes tempos de espera e não haver monitorização da vítima.